Depois que o projeto de restauração foi executado, sejam quais forem as técnicas e as estratégias utilizadas, é importante que você consiga avaliar se a sucessão ecológica está acontecendo e se a floresta está se desenvolvendo. Isso é difícil de ser feito porque as árvores crescem lentamente e a floresta evolui mais lentamente ainda. Então, como fazer para avaliar se a restauração está ocorrendo de forma adequada? Para que fazer a avaliação e monitoramento de áreas em restauração? É importante a aplicação de indicadores de avaliação e monitoramento de áreas em processo de restauração para avaliar se a área está atingindo os objetivos que foram propostos no projeto. Por exemplo, se o objetivo foi a restauração de uma floresta, uma área ciliar com alta diversidade de espécies, nós temos que ter um critério de ter um mínimo de espécies para considerar que a área está corretamente restaurando. Caso aquele mínimo de espécies não foi atingido num determinado período de tempo, é possível fazer uma reintrodução na área de novas espécies, um enriquecimento, por exemplo. Outra coisa, podemos fazer um manejo de áreas que está com infestação de espécies invasoras, por exemplo. A erradicação dessas espécies, leucena, palmeiras muito agressivas, gramíneas exóticas, cipós muito agressivos. Então é feita uma condução dessa vegetação no sentido de que a restauração avance. Outra coisa, às vezes, através da avaliação, percebe-se que não está tendo a ocorrência em projetos mais antigos de fauna. A fauna é um bom indicador de restauração, a questão de aves, pequenos mamíferos. E uma vez que se percebe que essa fauna não está associada àquela floresta que foi restaurada, pode-se fazer um trabalho de reintrodução de fauna, de corredores florestais ligando a área restaurada a uma floresta maior para estimular a entrada de fauna, a volta de fauna naquelas áreas. Outra situação também é quando a área está sendo perturbada pela ocorrência de fogo ou entrada de gado bovino. Através da avaliação, a gente consegue saber se isso está gerando um impacto negativo na floresta que está sendo restaurada. Uma vez detectado esse impacto, são feitas medidas para isolar esses fatores de degradação. Por exemplo, cercamento da área, a construção de aceiros e por aí vai. A regeneração natural pode ser analisada através de medições de diâmetro, no nível do solo, da altura das plântulas e das plantas jovens presentes em pequenas parcelas de amostra, lançadas na floresta. Depois, faça um acompanhamento da evolução da medida de altura ao longo do tempo. Com isso, será possível perceber a evolução da floresta. Mas esta é uma forma simplificada de avaliar a sucessão. Existem outros parâmetros que podem ser considerados, cuja avaliação depende de apoio técnico especializado. A forma de avaliar a regeneração natural como indicador de restauração é através da marcação de pequenas parcelas de 2 por 2, 2 por 5, 5 por 5 metros, onde a gente analisa a composição florística do extrato de regeneração. Uma floresta bem regenerada, que está tendo um processo de restauração interessante, bom, nela vai predominar espécies nativas. Numa situação como essa, em que está predominando na parcela espécies exóticas, notavelmente palmeira australiana e palmeira leque, que são duas espécies invasoras extremamente agressivas, isto é uma demonstração de que o processo não está bem, ou seja, essas palmeiras tendem a dominar toda a vegetação do subbosque, contaminando toda a floresta. Esse projeto de restauração precisa ser manejado, precisa ser eliminadas essas palmeiras que estão invadindo. Uma forma de eliminar é cortar as matrizes que estejam na proximidade, fornecendo semente para essas áreas. Os técnicos avaliam a restauração não apenas pelo acompanhamento do crescimento das plantas por amostragem, mas também com o uso de parâmetros, como o banco de sementes do solo. Vejamos como isso é feito com o professor Venâncio.
Para avaliar áreas restauradas ou em restauração, nós utilizamos indicadores ecológicos de avaliação e monitoramento. Um dos indicadores é, como eu falei já, o extrato de regeneração natural. E outro bom indicador é o banco de sementes do solo. O que é o banco de sementes do solo? Nessa camada de folhas depositada na superfície do solo, chamada de serapilheira, abaixo dela nós temos uma camada de solo superficial, rico em matéria orgânica, material em decomposição. Nesses primeiros 5 centímetros do solo, há uma concentração de até 90% das sementes que chegam no solo. Essas sementes ficam em estado dormente nessa camada superficial do solo e, uma vez encontrando condições para germinar, elas germinam e vão dar origem a essas plântulas. Para servir como indicador de avaliação e monitoramento, nós coletamos amostras desse solo, levamos para o viveiro e analisamos a porcentagem de espécies nativas, espécies exóticas, gramíneas, cipós, para então considerar uma área com uma boa restauração. Para uma pequena propriedade rural, normalmente não se faz esse trabalho de coletar o banco de sementes, levar para um viveiro para analisar, para um laboratório. O simples fato de, na propriedade, na área restaurada ou em restauração, ocorrer espécies nativas, um subbosque sombreado, um dossel, cobertura de copas, é um indicador de que a área está sendo em processo de regeneração, a restauração está tendo um sucesso. Então, o simples fato de ter várias espécies nativas formando um subbosque já é um indício de que a área está bem em termos de restauração.